Desde que o homem das cavernas descobriu que poderia matar mais animais do que ele conseguiria comer para sobreviver, novas formas de vender o que sobrava das caças foram se desenvolvendo até chegar aos dias atuais contemporâneos de hoje em dia e atualmente. Dizem especialistas que no mercado hipertecnológico e conectado que vivemos, encontrar nichos específicos e tratar cada cliente como uma pessoa exclusiva é a maneira mais assertiva de poder mirar quem, quando e onde o seu banner, brinde ou camiseta impressa pode ser vendido com o máximo de lucro e, por que não, trabalhando pouco. Pensando assim, o uso de ferramentas como a definição de persona ou a modelagem de negócios são soluções para vender mais? Tem como ficar cheio de grana com isso? Ou é apenas uma história para boi dormir inventada por administradores frustrados que queriam cursar publicidade, mas a família não permitiu porque é coisa de artista? Entendendo a mente do cliente de impressão agora no Documento Impressor. Impressores são seres que possuem máquinas incríveis que materializam imagens em qualquer tipo de material com uma técnica milenar chamada de impressão. Desde os primórdios da vida humana inteligente, a criatura conhecida como Homo sapiens tem um verdadeiro instinto de ter algo desenhado em algum objeto para chamar de seu, começando pelas pinturas rupestres das cavernas, que são consideradas por mim os primeiros papéis de parede da humanidade, até as canecas modernas impressas com frases motivacionais utilizadas por CEOs de startups que tomam café importado feito de sementes colhidas do cocô de mamíferos da ilha de Java. Porém, para que a impressão continue relevante em um mundo com metaverso, marketing digital, NFTs e codes, vamos construir nosso resultado. Impressores precisam aprimorar suas capacidades de venda para manter seu produto relevante para o mercado. Por isso, vamos entrar na mente do cliente de impressão e analisar seus hábitos de consumo, para que você possa criar estratégias modernosas para, além de ganhar mais dinheiro, marcar sua empresa com uma identidade única que oferece soluções exclusivas para seus consumidores. Antes de mais nada, precisamos entender a história do cliente. Assim que o ser humano entrou na Idade da Pedra e descobriu que com ferramentas poderia caçar grandes animais, se estabelecer em um local, plantar, colher e ficar no topo da cadeia alimentar, começou então a acumular carne, peles, terras e alimentos, tentando conservar suas propriedades pelo máximo de tempo possível. O Homo sapiens, criatura abençoada pelo poder da acumulação, com medo de faltar algo no futuro, aliado a um pouquinho assim de preguiça e mau caratismo, sempre achou um jeitinho de produzir mais do que ele realmente precisava, seja por medo de escassez em tempos de guerra, seja por catástrofes naturais incontroláveis, ou um puro espírito de usura escrota sem se importar com as consequências de seus atos. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Pensa comigo, impressão. Vamos entrar na cabeça do homem das cavernas que caçou um gigante urso polar. Tarefa fácil com certeza não foi. Com fome, frio e precisando defender seu território, munido de uma arma mortal chamada de pedaço de pau, caçou e matou um bicho 5 vezes mais pesado do que ele para comer sua carne e se aquecer com sua pele no fundo da caverna, ameaçada por animais peçonhentos e largado a toda sorte de todo e qualquer tipo de predador. Será que o que sobrou seria doado para outro homem da caverna vizinha que não fez nada, ficou lá dentro de boa, mesmo sendo tão capaz quanto ele de caçar um urso polar? Imagino que não. O ser que matou o urso polar ia guardar suas sobras até o fim, ou trocar bens com outro homem das cavernas que tinha a habilidade de fazer armas melhores, como flechas com mira laser, por exemplo. E assim todo mundo sairia ganhando. Um se dedicava a fazer armas para o outro, que era caçador habilidoso, para trazer mais carne e pele, e assim todo mundo comia todo mundo e se aquecia na base da cooperação. Eu imagino que é nesse momento que nasce o vendedor, com a missão de encontrar pessoas com interesses em trocar acumulação compulsiva, que foram conquistadas através de atitudes pacíficas, como caça, guerra e dominância brutal de terra. Mas aí eu acho que, se nasce o vendedor, vai nascer também o marqueteiro, pois alguém precisa noticiar que tem um produto em abundância para ser escambado. Segundo a pesquisa do Google, marketing é blá, blá. Estratégia empresarial de otimização de lucros por meio da adequação da produção e oferta de mercadorias ou serviços às necessidades e preferências dos consumidores, recorrendo a pesquisas de mercado, design, campanhas publicitárias, atendimentos pós-venda, etc. Porém, por muitos e muitos anos, aqueles que tinham habilidades de produzir bens de consumo não precisavam se preocupar com vendas ou marketing. Isso porque o mundo era mais justo? Não, minha impressão. O mundo era realmente brutal. Quando o ser humano começou a se organizar em sociedade feudal, aquela que basicamente era uma fazendinha toda murada, com camponeses, escravos, exército, escravos com patente, burguesia, gente rica escravizadora, clero, pé escravizante e uma família real regente, rei bêbado parasita que não era escravo. Toda a produção era destinada para suprir as necessidades de quem parasitava no castelo, e o rei, à base da força, era o único cliente.
o cliente que um produtor teria. Esse camponês, produtor de bens de consumo como alimentos, roupas, ferramentas, armas e diversão, recebia como pagamento o direito de morrer de velhice aos 28 anos de idade e a proteção contra exércitos de outros parasitas tiranos que tentassem invadir o feudo onde gentilmente ele era o morador. Quer dizer, um ferreiro que ficava lá produzindo armas, ferramentas e qualquer fruto de seu conhecimento fornecia tudo integralmente para o reinado em troca de garantia de vida. Sendo assim, não tinha nem concorrência e nem de onde o produtor obter lucro. E se surgisse um concorrente melhor, mais habilidoso e menos custoso, o anterior era simplesmente assassinado, pois não tinha mais serventia. Um belo incentivo para surgir concorrentes. Sendo assim, marketing e vendas para quê? Se a força bruta e poder determinavam quem produzia, quem consumia, quem viveria e quem morreria. Mas quando o assunto é escambo entre pessoas livres, como o ser humano sempre consegue produzir mais do que precisa, essa troca de bens começou a ficar mais complicado. Por exemplo, o excesso de trigo de um local poderia ser trocado pelo excesso de maçã de outro. Parece justo, não? Uma boa ideia? Aí o humano munido de sua típica vadiagem pensa: eu vou levar uma saca de trigo nas costas que pesa 60 quilos, andar 30 quilômetros debaixo de sol e chuva, e quando chegar lá eu vou trocar por uma saca de maçã, voltar os mesmos 30 quilômetros carregando esse peso todinho de novo, e eu nem gosto tanto assim de maçã, queria mesmo era trocar por uma saca de laranja que tem lá na outra plantação que eu vou semana que vem. Foi então que na China, entre mais ou menos 1100 e 250 a.C., alguém criou um negócio chamado moeda. A ideia era simples. Imagina um negócio entre um pescador e um ferreiro que faz faca. O pescador precisa de uma faca e o ferreiro quer comer peixe. Deu certinho, não deu impressão? O pescador diz: meu ferro, tô precisando de uma faca e trouxe uma tilápia gorda para você comer. Vamos trocar? Nesse momento da história da humanidade, o ser humano, demais, já pode se dar a certos luxos e extravagâncias. Assim o ferreiro diz: meu pesca, eu tô com o estoque cheio de tilápia salgada, só vou precisar de outra daqui uns 30 dias só. O pescador então rebate: não tem problema, você me dá uma faca agora e eu te dou um pedaço de bronze moldado com o formato de um peixe que garante que você pode ir lá na minha casa a qualquer momento e eu te dou uma tilápia fresquinha. Esse pedaço de bronze em formato de peixe era uma espécie de certificado de garantia que quem o possuísse poderia pegar um peixe na hora que quisesse. Então negócio fechado, pois existia uma garantia física que ia além da palavra, do fio do bigode. Prova evidente que um não confiava na palavra do outro. Nesse mesmo local tinha um artesão que fazia roupa com pele e couro de animais. Precisava de uma faca também. Procurou o mesmo ferreiro para fazer uma troca. Ó, meu ferro, tô com esse lindo casaco de couro para trocar por uma faca afiada sua. O ferreiro disse: meu pele, tô até precisando de um casaco novo, o frio tá chegando, mas tô sem faca, troquei a última com o pescador, não vou poder fazer negócio contigo hoje. O artesão então disse: que pena, meu ferro, tô precisando demais de uma faca nova, mas já que você falou, eu vou lá no pescador ver se ele quer trocar esse casaco numa tilápia fresquinha. Aí o ferreiro teve uma sacada genial: peraí, meu pele, me dê esse casaco de couro e tome esse pedaço de bronze em formato de peixe como pagamento. Com ele você pode ir lá no pescador e trocá-lo pela sua tilápia. Além disso, se você tiver outro casaco de couro aí, tô precisando para presentear a patroa também. Aí você me dá mais um casaco e eu te dou esse pedaço de cobre em formato de faca. Volte daqui uma semana com isso, tempo que eu fabrico uma nova e te dou a faca que você precisa. O artesão, sujeito cuidadoso por natureza, conhecedor dos anseios de exclusividade e luxúria do espírito humano, lança a seguinte ideia: meu ferro, tem um casaco igual a esse que te dei, de couro e de pele de carneiro, mas se você quiser impressionar a patroa, posso fazer um de couro de tigre, dente de sabre, mas um desse eu só faço por 20 pedaços de cobre em formato de faca, porque esse bicho é difícil de achar, perigoso de caçar, mas vai deixar sua senhora deslumbrante com uma peça exclusiva. Meu pele tá fechado, pode trazer, toma aqui seus 10 cobres em formato de faca. Ou seja, esse bronze ou cobre em formato de peixe ou faca era uma espécie de certificado de crédito aceito por toda a comunidade local, nascendo assim a moeda. Imagine se nessa época pudesse sublimar casaco de couro, ia ser um sucesso. O dinheiro conhecido como papel moeda ou cédula surgiu justamente porque o ser humano, natural acumulador compulsivo de bens, começou a juntar tanta moeda, mas tanta moeda, que com medo de ser roubado, guardou suas moedas em uma residência fortificada com gente armada até os dentes para protegê-la. O dono da casa lhe dava um certificado em papel assinado e validado que indicava o quanto de moeda estava protegida ali. Claro, isso a troco de uma cobrança de uma módica mensalidade, nascia aí o banco, o banqueiro e a maldita e abusiva taxa bancária. Quando alguém precisasse pagar alguém, ou se ia no banco e resgatava as moedas, ou o certificado papel moeda era entregue como pagamento. Mas impressora tá legal, a história e tudo mais, mas como isso afeta a venda da minha impressão de banner? Calma, impressão.
informação. Calma. Olhar a história do consumidor e sua motivação faz com que a gente entenda melhor como seus impulsos são ativados e como você pode vender mais. O ser humano, criatura criativa, produtora de bens de consumo e acumuladora compulsiva por essência, com um tiquinho assim de preguiça e esperteza, viu que agora é o dinheiro que manda nas transações comerciais e passou a acumular valores monetários em bancos, em propriedades e bens, visando tentar fazer o máximo de dinheiro para comer o máximo de gengibre, para ter o máximo de segurança financeira possível. Por isso, o Homo sapiens começou a pensar formas de como produzir mais para receber mais moedas vendendo bens e serviços a outras pessoas. É aqui que chega o marketing na nossa história. E se você não sabe, foi o ramo da impressão que deu uma força para ele surgir. Marqueteiros e industriais se reuniram para pensar: como eu posso controlar mais ainda o consumidor? Gado, fazendo eles comprarem qualquer merda que eu queira fabricar. Só não vai oferecer aquelas estampas bregas de banco de imagens gratuito de grupos de Facebook. Depois de bag, que se começou a vender impressoras e impressões, antes mesmo de se descobrir o Brasil. Se você puder contribuir, torne-se membro do canal Impressora aqui no YouTube. A partir de R$ 7,90 você começa a ter benefícios exclusivos. Então torne-se membro, inscreva-se e ajude ainda mais o canal Impressor.